Eita, que alegria falar de Deus. Não estava nos meus planos aqui falar dessas mensagens hoje, mas estava lendo a Bíblia aqui em João e não tinha como eu passar para vocês algumas frases de Deus aqui para vocês. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade vos livrará, libertará. Olha bem, se permaneceres na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhecer a palavra de Deus, meu irmão, verdadeiramente, você vai entender. Por isso que Deus fala que o mundo ele não compreende aquele que busca a Deus. O mundo não compreende. Nós somos loucos para o mundo. Somos loucos. Louco. Tem outra frase aqui que fala: olha, vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meu irmão, tá aqui. O demônio, ele é o pai da mentira. Ele quer a sua ruína. Você é igual papel higiênico. Usa ele e joga fora. Quando você não tiver mais, o que dá a ele? Como ser humano que ele precisa para destruir o ser humano. Ele precisa do ser humano, tá? Ele precisa de você, ele precisa das pessoas que não estão em Deus para destruir o ser humano. Ele usa as pessoas. Quando ele não consegue vir uma pessoa que está forte em Cristo, ele usa as pessoas que estão ao redor dele, que convivem com ele, para fazer aquela pessoa vir prejudicar aquela pessoa. Porque ele não está tendo mais condições de entrar no mundo daquela pessoa, no meio daquela pessoa. Se você está em Cristo, ele não consegue te pegar mais. Ele não consegue mais te atingir. Então ele tem que usar pessoas para te atingir. Entendeu, não? Mas eu, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem de vós me acusará de pecado? Se vós falo a verdade, vós me não credes. Quem de Deus ouve as palavras de Deus, e se vós não as ouvis, é porque não sois de Deus. Gente, é muito forte, é umas palavras muito fortes, porque lá atrás a gente, quem conhecer a verdade vos libertará. Aí você chega aqui agora e você vem falando. Quantas pessoas, meu irmão, você fala de Deus? Não vou mudar o assunto aqui. Já teve pessoas que eu fui falar de Deus, falar, quando a gente estiver conversando, por favor, não fala de Deus, estou falando a verdade, comercialmente falando. Já teve pessoas de dizer, não, quando você estiver falando de negócio comigo, não fala de Deus. Assim, gente, pá, na lata. Como também teve pessoas que disseram, eu precisava ouvir isso que você está dizendo. Eu precisava ouvir isso que você está dizendo. Porque é justamente isso, você tem que deixar a palavra entrar em você, irmão. Você tem que permanecer, você tem que permitir a palavra entrar em você. Aí tem outra palavra aqui, para a gente finalizar. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Na época as pessoas não acreditavam na ressurreição, né? Os saduceus não acreditavam de forma alguma. Os fariseus tinham aquela coisa da ressurreição, né?
E Jesus veio dizer, mostrar pra gente, ele ressuscitou no terceiro dia. Para dizer para você, meu irmão, que você é imortal. Você não nasceu para esse mundo. Você é imortal. Só que o que você está fazendo para a imortalidade aqui é passageiro demais, meu irmão. Tudo passa muito rápido. É muito rápido. Eu estou com um filho, daqui a pouco faz 20 anos, tem 17 anos. É muito rápido, gente. Pensa que não, passou. Não sei o que é que você está passando, meu irmão. Se está com problema na empresa. Eu estou dizendo para você e estou dizendo para mim, diga para o seu problema, ei, meu Deus é maior que esse problema. Eu não sei, meu irmão, se você está passando algum problema na sua casa, com a sua esposa, ou seu filho. Diga ao Senhor, Jesus, eu não estou conseguindo só, ajuda-me. Pede a Nossa Senhora para visitar a sua casa. Até Jesus foi visitado pelo anjo. Todos nós precisamos de ajuda, gente. Todos nós. Jesus era todo, sempre ele subia ao monte para orar e rezar e falar com Deus. O próprio Jesus, ele falava. Ele ia lá buscar força com Deus, porque ele não conseguia, ele buscava, ele ia lá. Ele é o nosso Salvador, mas até ele dizia, eu preciso. Ele está com o Pai, mas ele ia falar com o Pai. Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Elias, Moisés. Opa, vamos na nossa época, São Padre Pio, São Francisco, Santo Antônio, Santa Faustina, Madre Teresa, todos buscavam a Deus. Todos buscavam a Deus. Porque não conseguia. Quando você chega para Padre Pio só falava, vamos rezar, meu irmão. Vamos orar, meu irmão. Só tem que rezar e orar, meu irmão. Se você fizer isso, meu irmão, vai dar certo. Lembre-se, quando você busca Jesus, não é que a sua vida vai ficar fácil. Ela vai ficar mais difícil. Porque a porta é estreita. Você tem que deixar o mundo, você tem que deixar os prazeres da carne. Então não é fácil para o ser humano. Mas você vai conseguir, meu irmão. Você vai conseguir. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe essa mensagem. Que o Espírito Santo caia sobre nós. Que nos possa conceder um dia de muita alegria, de muita paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegria, alegria, sorriso.